Salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse é o quadro respondendo comentários que eu recebo lá no Instagram. Se é a sua primeira vez aqui, já deixa o like, sacou? Se inscreve nesse canal aí e vamos meter marcha. Eu sou o Pajé, essa aqui é minha casa e é tudo nosso. Roda a vinheta aí, pequeno gafanhoto. Primeiro comentário, Zé Augusto, famoso facão de ouro. Tem uma teoria. A decadência do futebol brasileiro começou com os campos society, tomando o lugar das quadras de futsal na formação da turma. Cara, já escutei muito falar sobre isso aí e eu já tive essa reflexão também. Quem fala muito isso comigo é o Tiririca Tyrone, parceiro meu. Ele que plantou essa ideia na minha cabeça, na verdade. Porque eu era da teoria seguinte. Teve muito terrão. Turma aprendeu a jogar bola no terrão, entendeu? Turma aprendeu a jogar bola no calçamento, na rua. Só que isso aí pode ser que tenha realmente criado a magia do jogador brasileiro, o improviso, isso e aquilo, beleza. Só que com o avanço do futebol, porque na minha visão foi o seguinte, não foi apenas a formação no Brasil que ficou para trás, foi o futebol que mudou, entendeu? O futebol de hoje é muito diferente daquele futebol de antes. Então é o seguinte, o Brasil formava jogadores no terrão, na rua, para o futebol de antes, não para o futebol de agora. Eu acho que para o futebol de agora, o jeito que era, não ia fazer muita diferença, entendeu? O Brasil continuaria sendo um país atrasado em relação aos outros países que investem em outros tipos de técnica, outros tipos de formação de verdade, entendeu? Porque o problema que eu acho é o seguinte, não é porque agora tem quadra society que o futebol do brasileiro piorou. É que não houve uma evolução necessária, principalmente de quem trabalha com formação na velocidade necessária que o futebol evoluiu. Ou seja, o futebol evoluiu rápido. E quem forma jogador no Brasil demorou a prestar atenção nisso. Entendeu? Então, assim, eu concordo em partes com o facão de ouro. Eu acredito que o primeiro caminho para um jogador de futebol é de fato o futsal. Entendeu? O primeiro é o futsal. E logo depois, não faz muita diferença hoje em dia se ele vai jogar num campinho society ou se ele vai, sei lá, entendeu? Jogar num campo de grama que tem buraco. Porque se ele já tem a base de formação, ele vai se dar bem. Porque a parada do futebol é o seguinte, uma criança, você tem que pensar o seguinte, a fase de formação de jogadores, principalmente jogador de futebol, começa ali no desenvolvimento inicial da criança, que é o quê? 5, 6 anos, 7, 8 anos. A gente chama da fase de aprendizagem, certo? Naquele momento ali, ele tem que aprender algumas coisas que ele só aprende naquele momento. Olha os cachorros agarrando o taco aqui, deixa eu sair pra ver, cara. Cara, até os cachorros, até na raça canina, a fêmea põe pressão no cara. Olha lá pra você ver. Ela corta ele de couro, mano. Na vida real, no ser humano, é a mesma coisa. A mulher alopra o cara. Aqui, ó. O sexo feminino tem o poder de aloprar o sexo masculino. E sentar nele o cacete. O Mano Brown tá querendo cheirar ela e ela tá sentando nele o cacete. Aí, acabou, gente. Acabou, eu posso continuar aqui? Deixa eu voltar ao raciocínio do facão de ouro. A gente tem a iniciação esportiva, que é a fase ali que o moleque tá entre 7, 8 anos, 7, 9 anos. Nessa fase, cara, independente do lugar que ele tiver, se ele tá no futsal, se ele tá na quadra, se ele tá no campo, se ele tá no campo de terra, se ele tá na rua, ele tem que aprender algumas habilidades que é só nessa fase que ele aprende. A gente chama de janela de aprendizado. Então, por exemplo, um moleque nessa fase, ele tem que aprender a carregar a bola com a direita, carregar a bola com a esquerda, jogar a bola com a mão. Ele tem que aprender sobre lateralidade, entendeu? Então é muito comum nessa fase os próprios pais estragar o moleque. Vou te dar um exemplo. Eu tive uma escolinha de futebol. E aí, um belo dia, eu cheguei lá na escolinha, tava rolando lá na quadra, um pai de um menino veio falar comigo o seguinte, ó, não gostei aqui da sua escolinha, porque o meu filho tem 8 anos, é goleiro, e hoje no treino, o treinador tava botando ele pra jogar com os pés. E isso não pode acontecer, porque meu filho é goleiro, eu fui goleiro, ele tem que jogar só com a mão. E aí, cara, como é que eu vou explicar pra esse pai, entendeu, que naquela idade ali, o filho dele não pode ser um bocoió que fica só jogando bola com a mão, entendeu? Porque, de repente, nem é isso que esse menino vai querer daqui a pouco. Então, eu tenho que convidar o pai a pensar da seguinte forma. Seu filho, com 8 anos,
né? Você quer que ele faça o mesmo treinamento que você fez? Porque se for, você tem que olhar para você e ver que não deu certo, entendeu? Não deu certo. Primeiro, você não conseguiu nada na carreira de jogador de futebol. Se era isso que você queria, não funcionou. Segundo, se você fosse um ótimo goleiro, cara, você entenderia isso aí que eu tô te falando, que o goleiro de hoje, no futebol de hoje, o goleiro joga com o pé também. Então a gente tá aqui tentando ensinar seu filho de 8 anos que não precisa ser um bocoiote, ficar só jogando a bola com a mão, que ele tem que jogar a bola com o pé, ele tem que ter noção de várias outras coisas. E você, pai desse menino, tá me enchendo o saco ainda? Entendeu? Aí é foda. Quem trabalha com escolinha de futebol passa isso aí direto. O coitado do treinador que trabalha com escolinha de futebol, o cara que mais atrapalha ele é o pai dos meninos. Pô, mas atrapalha muito mesmo. Muito, muito. Porque tem aquele negócio que é o seguinte: o meu filho tem que fazer a mesma coisa que eu fiz com o mesmo treinador que era o meu treinador. E, cara, isso não existe. Entendeu? Então essa é a minha visão sobre isso aí, facão de ouro. Sobre a formação. Eu não acho que é o... Não acho que é por causa apenas disso, entendeu? Eu acho que o futebol evoluiu numa velocidade que os treinadores e formadores de atletas no Brasil não conseguiram evoluir. E quando a gente percebeu isso, a gente já tinha tomado 7-1 da Alemanha, entendeu? Quando a gente percebeu que os caras estavam sendo bem informados lá fora, a gente acabou de tomar 7-1. Ou seja, uma geração inteira perdida. Uma geração inteira olhando só para Ronaldinho Gaúcho, futebol, arte, não sei isso, não sei aquilo, e esqueceu de formar realmente, de ensinar os meninos o que eles precisavam. Aí é foda. Show, beleza? Vamos pro próximo. João Vitor, underline T. Dias. Times profissionais costumam ter categoria de campo na base só pós sub-12. E eu não sei se é todos, entendeu? Principalmente os grandes. Eu acredito que pode ser que sim. Não tem essa informação se é realmente só após o sub-12. Mas um moleque que não começa desde o sub-12, entendeu? Na primeira categoria do time, a chance dele chegar ao profissional é 90% mais baixa do que quem já veio do futsal, começou com 8 anos e depois foi evoluindo. Por que eu acho que essa parte aí de 8 a 10 anos, de 7 a 10 anos é tão importante? É porque nessa época, a janela de aprendizagem é muito propícia, entendeu? O moleque não tem, tipo, é como se fosse uma folha de papel em branco, você pode escrever nela o que você quiser, ou seja, você consegue ensinar para esse menino o que você quiser. Então, noções de direita e esquerda, lateralidade, equilíbrio, ele tá propenso a aprender aquilo ali, nesse momento. E os times só tem categoria de base depois dos 12, porque existe uma questão burocrática também, entendeu? Existe uma questão aí que antes disso, o pai, a mãe, por exemplo, vê alguns problemas em deixar o menino ir lá treinar. E, inclusive, o campo também é muito grande, cara. Para um moleque abaixo de 12 anos ir pro campo. Então, na minha visão, eu acho que é isso aí. Valeu. Vamos pro próximo. Bora tomar água. Esse aqui é o comentário da minha tia. Essa aqui, ó, Claudex, é a mãe do pequeno gafanhoto. Ela tá enrolando para começar a caminhada, mano. Então, pequeno gafanhoto, você tem que falar com a sua mãe aqui que agora ela já resolveu o problema da água. E é desse jeito mesmo que funciona, cara. A gente não consegue resolver tudo de uma vez. Então, essa tia minha aqui, por exemplo, ela tá falando comigo tem um tempo, vou começar a caminhada, vou começar a caminhada, vou começar a caminhada. Ela ainda não começou, beleza. Mas ela já começou a tomar água e ela percebeu o tanto que a água fez diferença na vida dela, mano. Então, o próximo passo é natural, cara. O próximo passo pô, agora eu vou começar a fazer uma caminhadinha. Aí quando ela vê que já deu uma garibada no corpo, já o ânimo já é outro. Então agora eu já chego do serviço, eu já tenho energia, entendeu? Eu já acordo descansado. Então qual que é o próximo passo? Então agora eu vou começar uma academia, eu vou fazer um exercício em casa, ou eu vou começar uma corridinha. Porque qual que é o problema de você não fazer nenhum tipo de exercício? Aqui o músculo, depois de uma certa idade, murcha, entendeu? Então, principalmente as mulheres têm muito essa questão de, eu tô ficando flácida, eu tô ficando mole. Cara, a gravidade é implacável, vai cair tudo, não tem o que fazer. E aí, a solução para o músculo é musculação, não tem outra. Eu sinto muito. Você pode até gostar de qualquer tipo de outro esporte, qualquer tipo de outra coisa, mas se não fizer a musculação, o músculo não vai crescer e não tem como. Pro último aqui, rapaziada. Brenin, underline, underline, CGN. Tenho 22 anos e sinto dores constantes. E eu que trabalho com material de construção. Cara, se você tem 22 anos e sente dor constante, imagina quando você tiver 30, 35. Com 40 você só vai estar vivendo deitado. Eu passei por isso, cara. Olha pra você ver que loucura. Com 25 anos,
Num belo dia, eu deitado na minha casa, deitado assim, pum, travei as costas, dor nas costas. Nossa senhora, lombar travada. E aí eu pensei, cara, eu com 25 anos, dor nas costas, travadão desse jeito. Quando eu tiver 30, eu tô enrolado. E foi só a partir desse momento que eu comecei a preocupar com isso. Então, ô Breninho, meu conselho pra você é o seguinte: tem 22 anos, mexe com material de construção. O problema não é esse, não, cara. Tem pedreiro aí que vira maceira, tem 50 anos que o cara vira maceira, carrega concreto e bate laje todo final de semana e o cara não tem nada. Sacou? Então, o que é o meu conselho pra você? O que eu faria se o Breninho fosse meu aluno, por exemplo? Eu ia começar a caçar. Qual que é o problema? No seu caso, mano, pode ser que seja fraqueza, entendeu? Em alguma parte do corpo. Pode ser que seja falta de tomar água, mano. Não tem recuperação adequada. Pode ser que seja 22 anos, pau tá quebrando, estresse constante, entendeu? O corpo só tá inflamado. Pode ser isso. Mas aos 22 anos, não é normal o cara sentir nada. Com 22 anos, você tem que ser garotão. Virar 5 madrugadas na semana e sem fazer força, sem fazer careta. Virar 2, 3 madrugadas, jogar bola no outro dia, levantar de ressaca, agarrar no serviço e ir pra outra festa de noite, entendeu? O cara de 20 e poucos anos, ele tem energia pra fazer isso. Isso que eu fico pensando, cara. Agora eu vou te dar outra visão. Sempre pensei sobre isso. E eu só me liguei quando eu já tava mais velho. Se na casa dos 20 anos você tem essa energia toda, com o que você deve gastar essa energia? Faz essa pergunta pra você mesmo, entendeu? Porque, por exemplo, tem 22 anos, o corpo já tá cheio de dor. Se você não é um cara doente, não tem nada, não tem uma fibromialgia, não tem nada, seu corpo não pode estar doendo, não. Ou seja, está gastando energia com alguma coisa que está fazendo o seu corpo doer. Ué. E não pode ser o serviço, não. Não pode, porque o serviço pesado é isso mesmo. Cara, o homem precisa ter um serviço pesado. E quando eu falo serviço pesado, não é ficar carregando peso, não, entendeu? Não é servir como guincho e nem burro de carga. É trabalhar muito, tipo, muito. Pegar a energia do cara e pum, serviço. Porque, primeiro, é isso, a vida é desse jeito, é isso mesmo que tem que fazer. E segundo, enquanto você tá fazendo isso, você não tem tempo pra ficar pensando em coisa furada, entendeu? Coisa ruim, coisa errada, problemaiada dos outros. Então, na vida, tudo é questão de canalizar a energia pro lugar certo. Certo? Então, aos 22 anos, o meu conselho é o seguinte: tem alguma coisa que tá te fazendo mal aí. Se você quiser me ajuda, deve ter um link aqui embaixo, saca? Você clica aí e você vai falar direto comigo. E é isso aí, pequeno gafanhoto. Você que chegou aqui até agora, curte esse vídeo, comenta aqui o que você achou, se você concorda com a minha opinião ou não, que eu vou responder o seu comentário, certo? Esse foi mais um quadro respondendo aos comentários que vocês me mandam no Instagram. Tamo junto, forte abraço, sincero e leal. Fui!